Bom, como é que a gente define a solução para essa hamiltoniana, então? O que a gente faz é o seguinte, né? Deixa eu só reescrever ela aqui. Então, H hamiltoniana vai ser igual a H barra ômega N mais meio. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, obviamente, como fica explícito por aqui, igual eu comentei agora há pouco, né, dada a forma com que essa hamiltoniana está escrita, os autoestados de H são os mesmos autoestados do operador número, certo? Porque, na prática, os operadores, os autoestados de H deveriam ser os autoestados, né, da soma desses caras aqui. Mas lembrando que esse meio acompanha a identidade. E todos os autoestados e todos os estados do universo são autoestados do nosso operador identidade. Nós podemos falar que os estados que diagonalizam H diagonalizam N por essa forma específica da hamiltoniana. Então, o que eu vou começar falando é o seguinte. O operador N, eu vou definir os autoestados dele da seguinte forma. Eu vou chamar aqui de autoestados Ni, J. Eu vou deixar claro porque eu estou escrevendo eles assim. Que vai ser igual a Ni, J. Ou seja, o que eu estou supondo aqui são o seguinte. Eu estou chamando os autoestados do N, eu estou dando o nome deles. Para o autovalor Ni correspondente ao operador N, o autoestado correspondente, o nome que eu estou dando para o autoestado correspondente, é esse estado Ni aqui. Por que eu coloquei J? Porque, a princípio, a gente pode ter mais do que um autoestado, a gente vai mostrar que não é possível, mas, de forma geral, nada impede com que, por exemplo, exista um certo operador 1, né, que te retorne, por exemplo, um certo autovalor lambda, da mesma forma que exista um estado 2 que te retorne o mesmo autovalor lambda. Então, a princípio, você pode ter dois autoestados com o mesmo autovalor. Então, eu estou colocando aqui... Então, o que eu fiz? Eu estou chamando, para poder facilitar, o autoestado com o autovalor Ni, eu estou chamando ele de cat Ni, de forma bem intuitiva, né? Para que o nome dele seja relacionado ao seu autovalor. E esse J aqui é para abranger exatamente essas possíveis degenerescências, para permitir que, a princípio a gente não sabe, né? Eu estou dando nome para as soluções, né? Que a princípio, né, num primeiro momento, só batendo o olho, não tem nada que impeça de dois autoestados terem o mesmo autovalor. Bom, dado isso daqui, né, dada essa forma que a gente definiu, né, fica muito claro, mostrar a partir disso, de que a nossa hamiltoniana aplicada a esse estado Nj vai ser igual ao quê? Vai ser igual a H barra ômega, N aplicado ao Nj vai dar o quanto? Vai dar Ni. Então, Ni mais meio. Isso tudo, claro, aplicado ao Ni J. Ok? Ou seja, da mesma forma que esse operador Ni J, ele é um autoestado do N, ele também é um autoestado de H, obviamente, com autovalores distintos. Só lembrando, né, esse J aqui é só um índice. Eu estou usando J e não I, né, normalmente a gente usa o índice, né, a gente tende a colocar a letra I como índice só para não confundir com o I, unidade imaginária. Né, por isso que eu estou colocando J. Mas, bom, dado isso daqui, né, dado essa relação, a gente sabe que se a gente descobrir quais são esses autoestados, matou. A evolução temporal vai ser obtida trivialmente. Né, e vai ser obtida trivialmente por quê? Porque essa expressão daqui já nos mostra, né, que, apesar de nós não sabermos quem são esses autoestados, quando a gente descobrir quem eles são, nós já temos o valor de suas energias. Basta a gente saber os autovalores desses autoestados e matou o problema. Então, o que eu vou fazer a partir de agora são diversas propriedades que a gente consegue mostrar, né, do tipo, a gente sabe que essa é hamiltoniana, e a gente sabe que esse cara daqui, esse N, está escrito em termos dos operadores A e adaga, e a gente sabe que a relação entre todos esses operadores envolvendo a adaga e o N são dados por esses comutadores. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é, dado todas essas propriedades que a gente tem, né, dos operadores, da forma como os estados se comportam e por aí vai, quais conclusões a gente consegue tirar com base nisso daqui, que caracteriza o nosso oscilador harmônico, quais são as características que a gente consegue, né, tirar a respeito, né, quais são as informações que a gente consegue tirar a respeito desses estados, ok? Então, eu vou fazendo isso passo a passo. Então, eu vou separar aqui. Então, vamos analisar a primeira propriedade que a gente tem, que é esse Ni. A primeira propriedade que eu vou mostrar é esse autovalor desses autoestados daqui, né, correspondentes da hamiltoniana e do operador número, eles necessariamente são, né, maiores ou iguais a zero. Nunca nós vamos ter aqui um autovalor negativo. Essa é a primeira propriedade que eu vou mostrar. Como é que a gente mostra isso? Né? Como é que a gente consegue demonstrar essa propriedade? Pela seguinte coisa. Vamos pegar o operador A aplicado a esse Nj. Ok? Pegando ele, vamos agora tirar, né, esse cara daqui é um estado, lembrando, é um operador aplicado a um estado. Isso aqui vai nos retornar algum estado qualquer, certo?
A princípio eu não sei como é que é, a gente não sabe, a gente não caracterizou como é que é o A, como é que é a atuação do A em nenhum estado. Eu ainda vou fazer isso com vocês. A única coisa que a gente pode falar com 100% de certeza é que esse cara daqui é um estado, porque um operador atuando em um estado retorna um outro estado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tirar a norma ao quadrado dele. Por quê? Eu sei que a norma ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. A norma, por definição, é sempre positiva, certo? Eu comentei isso nas aulinhas lá, né, na primeira aula de Fundamentos Matemáticos. Agora, o que é norma ao quadrado de um estado? Se eu pego a norma ao quadrado de um vetor psi qualquer, isso aqui é, por definição, psi. Então, pega a sua versão em Bra, né, e aplica em sua versão em Ket. A versão em Bra desse cara você transforma o estado que está em Ket aqui em forma de Bra, e o operador ele vai com o seu conjugado hermitiano. Então esse cara daqui é equivalente a Nj, a adaga, que é exatamente o conjugado hermitiano desse cara todo, ok? A estado Nj. Eu sei que esse cara daqui é sempre necessariamente maior ou igual a zero. Agora, quem que é esse cara daqui? Olha só que maravilha. Esse cara é, por definição, o nosso operador número. Então, o que a gente tem aqui é que Nj é maior ou igual a zero. Ou seja, o valor médio desse cara é maior ou igual a zero. Porém, olha só, esses caras daqui, esses estados, por definição, eles são autoestados do N. Então, essa aplicação vai nos retornar o quê? Nj. Ou seja, daqui a gente tira aqui Nj contraído com Nj é sempre maior ou igual a zero. Agora, esse trem daqui é positivo. Por quê? Porque é um estado contraído com ele mesmo, certo? Levando em conta aqui que nós temos um estado ortonormal, né? A gente vai pegar sempre bases que são ortonormais, né? Levando em conta que os autoestados têm essa propriedade, são ortonormais, esse cara daqui vai ser igual a 1. Então, daqui a gente já tira de cara que Ni é necessariamente maior ou igual a zero. Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem a respeito, né, das informações das nossas soluções do nosso oscilador harmônico. Independente de quem são essas soluções, que a gente ainda vai determinar, né, ao longo daqui de todas as propriedades, né, quando eu for mostrando cada uma das propriedades a seguir, a gente vai cada vez mais caracterizando as nossas soluções do oscilador harmônico, até que a gente tenha ela por completo. Mas a primeira que a gente tem é, independente de quem são as soluções, os autoestados, né, do hamiltoniano são todos com esse Ni é sempre maior do que zero, né, os autoestados do operador número. Isso leva e consequentemente, né, a gente tem que a nossa energia, as energias dos nossos estados são sempre positivas, porque se esse cara é sempre maior ou igual a zero, significa que a energia é sempre maior ou igual a H barra ômega sobre 2, ok? Então essa é a nossa primeira propriedade. Mas bom, segunda propriedade então, para caracterizar as nossas soluções do oscilador harmônico, né, a nossa segunda propriedade que a gente vai mostrar aqui é, se a gente aplica o operador a qualquer um dos autoestados, né, do operador número que tenha o Ni igual a zero, isso necessariamente é igual a zero. E não só isso, né, a gente também vai mostrar que se o A está sendo aplicado a algum φ específico e isso dá zero, então necessariamente esse φ ele tem que ser um somatório dos caras aqui, um somatório em J, né? Vou até colocar aqui. Então, um somatório em J de AJ 0J. Ou seja, o A aplicado a qualquer um desses caras, de qualquer um desses autoestados, né, do operador número com Ni igual a zero, é um vetor nulo, necessariamente dá zero. E não só isso, mas se o A aplicado a qualquer estado der zero, então esse cara necessariamente, o estado, necessariamente tem que ser uma superposição exatamente dos estados, né, dos autoestados possíveis, que tenha o Ni igual a zero também. Então vamos começar com essa primeira propriedade. Essa daqui é bem simples de se mostrar. Ela, na verdade, é inclusive uma consequência disso daqui que a gente acabou de mostrar. Porque o que a gente mostrou aqui foi que o módulo ao quadrado de A aplicado a Jni, isso necessariamente é maior do que zero, né? Maior ou igual a zero, porque isso aqui é a norma de um vetor, certo? E não só isso, né? Mas antes de colocar o maior ou igual a zero, abrindo essa expressão, a gente chegou até essa última linha. Ou seja, esse cara daqui é igual a Ni, né? Que multiplica Nj, e isso daqui sim, tudo é maior ou igual a zero. Agora, se Ni é igual a zero, o que acontece? A gente tem que módulo ao quadrado de A aplicado a 0J, né? Esse cara daqui vai ser igual a quanto? Ni igual a zero, então zero, ok? Se o módulo ao quadrado de um vetor é igual a zero, isso necessariamente implica o quê? Implica que o vetor é o vetor nulo. O único vetor, né, de todos que possui módulo zero é o vetor nulo.
Por consequência, né, então a aplicação do A em qualquer desses caras, né, autoestados do operador número com alto valor 0, necessariamente dá 0. Então essa aplicação dá 0. Segunda parte, né, vamos mostrar essa segunda parte aqui da afirmação. Okay? Ela é até bem simples de se mostrar pelo seguinte, olha só. A aplicado a φ, isso aqui, vamos supor, né, vamos colocar a hipótese de que isso daqui seja igual a 0. Okay? Então o que a gente faz? Vamos multiplicar em ambos os lados, tanto na esquerda quanto na igualdade, multiplicar pela esquerda, né, no lado esquerdo, vamos multiplicar o operador ADAGER. Então a gente coloca aqui ADAGER, coloca aqui o ADAGER, e o ADAGER aqui. Qualquer coisa vezes 0 vai continuar dando 0. Agora, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é o operador número. Então daqui a gente obtém que o operador número aplicado a esse estado φ necessariamente é igual a 0, certo? Agora, nós sabemos que qualquer estado φ pode ser escrito como uma superposição de todos os Ni J, certo? A gente sabe que isso pode ser escrito dessa forma. Por quê? Porque esses caras aqui são autoestados de um operador hermitiano e, por consequência, formam uma base para o nosso espaço, certo? Então, eles expandem qualquer um, exatamente por serem autoestados, tanto do hamiltoniano quanto do operador número. Mas, bom, se esse cara daqui pode ser escrito como uma superposição, né, desses estados, a gente sabe que a única forma disso dar 0 é se essa superposição for feita em termos de quais estados? Dos estados, né, 0J. Por quê? Porque esses caras são os únicos que possuem o Ni igual a 0, de forma que o N aplicado neles vai dar 0. Certo? Por quê? Porque a gente sempre pode escrever, lembrando, a gente sempre pode escrever isso aqui como um somatório, né, de coeficientes aqui vezes Nij, né? O N aplicado nisso, né, daria um somatório de AN, Nzão aplicado a Nij, e a única forma disso daqui ser igual a 0 é se cada um desses termos, né, forem iguais a 0. Por quê? Porque, lembrando, esses caras são todos independentes, a base ortonormal. Então a única forma desse somatório dar igual a 0, a única forma é se esse cara como um todo, né, cada um dos coeficientes for igual a 0. A única forma que isso tende a acontecer é se o N aplicado ao Nij for igual a 0. Isso levando em conta que o Nij é um autoestado com alto valor 0, isso só acontece se o Ni for igual a 0, ok? Então daqui a gente mostra que se o A aplicado a algum estado dá 0, necessariamente é uma superposição dos autoestados, né, com alto valor, né, correspondente ao operador N igual a 0, com Ni igual a 0. Então essa é a segunda propriedade que a gente vai ter a respeito aqui das nossas soluções dos osciladores harmônicos. Como a nossa segunda propriedade foi da aplicação do operador a um estado específico, né, a uma classe de estados específicos, que é aquela que tem o Ni igual a 0, a nossa terceira propriedade vai ser para os outros estados. Ou seja, como é que é a aplicação do A em quetes Nij com Ni diferente de 0. Né? E o que a gente vai mostrar, a nossa terceira propriedade, eu já enunciei aqui, o que a gente vai mostrar é que se a gente aplica A no estado Nij, né, sendo que o Ni tem que ser diferente de 0, porque o caso igual a 0 a gente já tratou na segunda propriedade, né, ele é tratado separadamente. Ou seja, o A aplicado a Nij, ele necessariamente é um alto vetor de N com alto valor Ni-1. Afirmar isso é equivalente a gente falar então que N aplicado a A Nij, isso daqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a Ni-1 A aplicado a Nij, ok? Então, essa afirmação nossa é análoga a essa expressão, ok? Porque se esse cara daqui é alto vetor de N com alto valor Ni-1, então a aplicação do N nesse cara vai dar o alto valor, que é Ni-1, vezes o próprio estado. Então, o que a gente tem que mostrar é basicamente essa relação. Para mostrar essa relação, a gente vai fazer, né, a gente vai usar as relações de comutação que a gente mostrou. Então, se eu quero mostrar que esse cara é um alto vetor do N, primeira coisa é, a gente vai ter que saber, né, quanto é que vale A aplicado a Nij. Né, a gente tem que partir desse cara, porque é esse cara que a gente quer mostrar que é alto vetor de N. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer com que esse cara daqui se transforme, né, a gente tem que fazer com que esse cara, né, dado alguma manipulação, se transforme em alguma expressão que envolva o operador N, né, para que a gente possa, então, tentar obter ali uma relação da equação de alto valor. Né, a equação de alto valor é alto vetor. O que a gente vai fazer é o seguinte, não sei se vocês se recordam, mas se a gente tem aqui o operador A aplicado nesse estado e a gente quer que apareça o operador N, tem uma forma natural de se fazer isso, que é, a gente calculou quanto é que vale o comutador de N com A. Né? Se a gente voltar lá atrás, isso aqui vai dar menos A. Agora, esse cara a gente pode escrever como? A gente pode escrever como comutador de N com A aplicado a Nij.
E agora, o comutador, a gente pode usar simplesmente a definição, certo? Então, a definição desse cara daqui vai ser o quê? NA menos AN aplicado a NiJ. Abrindo essa expressão, né, nós vamos ter aqui, então, isso aqui vai ser igual a NA aplicado a NiJ menos AN aplicado a NiJ. Agora, quanto é que é N aplicado a NiJ? É NiJ. Por quê? Porque esse cara é autoestado. Ou seja, menos A aplicado a NiJ vai ser igual a NA NiJ menos A. Né? Menos aqui, eu vou colocar menos NiA aplicado a NiJ. Obviamente eu posso pegar esse Ni e jogar para a esquerda porque ele é um número, certo? Eu não posso comutar operadores. O A é um operador, mas o Ni é um número, então eu posso colocar ele onde eu quiser. Agora, a gente não quer mostrar que esse cara daqui é um autovetor de N? A forma mais fácil de mostrar isso não é N aplicado nesse cara, né? Vai ser Ni menos 1 vezes esse próprio cara. Olha só, nós temos N aplicado ao cara, ao estado, que a gente quer mostrar que é um autovetor de N. Então o que a gente faz? Né? Escreve NA aplicado a NiJ de um lado e passa todo o resto para o outro. Né? Daqui a gente obtém que NiA aplicado a NiJ vai ser igual ao quê? Vai ser igual a NiA NiJ menos A NiJ. A gente vai ter aqui Ni menos 1 A NiJ. E esse cara daqui é igual ao quê? NA NiJ. Ou seja, N aplicado a esse estado é igual a Ni menos 1 vezes o próprio estado. Então, a aplicação do A em um ket qualquer, né, que é autoestado do Ni, faz com que o Ni reduza em uma unidade. Bom, com base nessas três propriedades que a gente citou até agora, né, a respeito da atuação do A em um ket Ni qualquer, da atuação do A nos vetores com ket Ni igual a zero, e essa condição de que o Ni é maior ou igual a zero, a gente já consegue enunciar a nossa quarta propriedade, que é uma junção, né, uma consequência dessas três anteriores, que dizem respeito, né, a qual que é a natureza desse Ni. Porque até então a única coisa que a gente conseguiu, né, diretamente com relação ao Ni nessas três propriedades era de que o Ni não podia ser negativo. Porém, a gente não sabia se ele tinha que ser inteiro, se ele podia ser fracionado, a gente não tinha nenhuma informação quanto a isso. Né? Quais eram os possíveis valores? São discretos, né, os valores? É um contínuo? Por enquanto, né, a gente não falou nada a respeito. Porém, com essas três propriedades aqui, a gente já consegue chegar na nossa quarta, né, que vai dizer que se o Ni é um alto valor do operador número, então o Ni é um inteiro não negativo. Então isso mostra que o Ni ele não pode ter qualquer valor, ele só pode ter valores inteiros. Para provar isso daqui é muito simples. A ideia é, vamos lá, a gente tem aqui o nosso ket Ni J, e a gente mostrou que a atuação do A nesse cara vai fazer com que o Ni reduza em uma unidade. Okay? Então vamos supor o seguinte, olha, que eu vou desenhar uma reta numérica. Vamos supor que essa reta daqui corresponde aos possíveis valores de Ni. Okay? E aí vamos supor, né, que aqui está falando então que o Ni ele tem que ser um inteiro não negativo. Que tem que ser não negativo a gente já sabe pela primeira propriedade. Tem que ser sempre maior ou igual a zero. Agora, que tem que ser um inteiro, tem um jeito fácil de ver por que tem que ser inteiro, que é o seguinte. Imagina que a gente começa inicialmente com o estado NiJ em que esse Ni não é inteiro. Então esse Ni é algum número fracionário positivo, né? Claro, obedecendo à primeira propriedade. Então vamos supor que ele seja algum número não inteiro. Então, né, vamos supor que a gente começa nesse estado daqui. Então aqui é o Ni igual a zero, aqui é o Ni igual a 1. Ok? Vamos supor que a gente tem esses caras e a gente começa com esse estado Ni aqui. Ok? Eu vou até tirar esse Ni igual a 0 Ni igual a 1 para não confundir, só vou colocar 0 e 1. Então, aqui 0 e aqui 1. Então, vamos lá. Esse cara daqui corresponde a qual estado? Corresponde ao nosso... esse aqui é o alto valor do nosso estado Ni J. Aí, o que a gente faz? A gente aplica uma vez o operador A nele. O que vai acontecer? O Ni vai reduzir em uma unidade. Então, né, quando a gente aplica o A ao Ni J, o que vai acontecer é que o alto estado dele, né, o alto valor, perdão, vai ser... Ni menos 1. Então vai ser Ni menos 1. Aplicou mais uma vez, aí vai ser aqui o A2 aplicado a NiJ. Esse cara daqui vai ter um alto valor quanto? Ni menos 2. E por aí vai. Cada vez que a gente vai aplicando o operador A nesse cara, a gente vai reduzindo em uma unidade. Como esse Ni daqui ele é fracionado, ele é um número fracionário, significa que a gente vai aplicando aqui N vezes o nosso operador A, até que vai chegar um momento que a gente vai aplicar pela enésima vez o operador A no estado Ni, e o alto valor dele vai cair entre o intervalo de 0 e 1. Okay? Então aqui a gente teria o AN aplicado
ao Ni J. E esse cara daqui, né, daria um alto valor que seria Ni menos N, ok? Porque cada vez que a gente aplica, né, o operador A, a gente reduz em uma unidade. Então, se a gente aplicou N vezes, reduz em N unidades. Se eu já apliquei N vezes o operador A nesse estado do Ni J e ele continua sendo um alto estado do N, né, como a gente viu pela terceira propriedade, nada me impede de querer aplicar mais uma vez o A nesse estado Ni J. Okay? Nada me impede de fazer isso. Por quê? Dado que a N aplicada a Ni J é um estado, não só um estado, né, mas pela terceira propriedade é um alto estado do operador número, nada me impede de aplicar mais uma vez o A. Okay? O operador aplicado no estado sempre vai retornar um estado. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, pela nossa própria terceira propriedade, esse cara daqui tem qual alto valor? Ele tem o alto valor Ni menos N menos 1. Opa, menos 1. E qual é o problema disso? O problema é que, se Ni menos N, por hipótese, está entre o intervalo 0 e 1, esse cara daqui é menor do que 0. Se ele é menor do que 0, significa que nós temos um estado, certo? Que é esse cara daqui, que seria um alto estado de N, porque eu obtive... Porque por hipótese, Ni J é um alto estado de N. Se você aplica o A várias vezes nele, a gente sabe pela terceira propriedade que continua sendo um alto estado desse cara, simplesmente com alto valor reduzido. Agora, se esse cara daqui é um alto valor, então, de um alto estado de N e é menor do que 0, a gente chega em uma contradição. Por quê? Porque a gente mostrou pela nossa primeira propriedade que o Ni ele é estritamente não negativo. E aqui a gente mostra que se o Ni no início for fracionado, esse número de aplicações aqui vai chegar a um momento que o alto valor vai ficar negativo. Então, já de cara, isso descarta a possibilidade do N ser fracionado. Por quê? As três propriedades que a gente pegou até então, né, quando a gente chega e fala, olha, eu vou definir os cats Ni J, né, como sendo N aplicado a Ni J é igual a Ni J, quando a gente fez isso daqui, né, e começou a pegar as propriedades, as únicas coisas que a gente usou foram o quê? A única coisa que a gente usou além dessa equação foram as noções dos operadores A e adaga, que estão embutidos na própria definição do N. Ou seja, nós assumimos que esses caras Ni J são soluções, né, que satisfazem essa equação de alto valor, levando em conta que o N é uma mistura de A e adaga, né, por consequência existem todos aqueles comutadores, né, que a gente usou até agora e por aí vai. E por consequência, se a gente construir um estado que desrespeita uma dessas propriedades citadas anteriormente, significa que esse estado não pode ser solução. Certo? Então, toda vez que a gente tiver um Ni que não é inteiro, um Ni fracionado, né, sempre a gente vai acabar caindo, né, depois de aplicar A sucessivas vezes, a gente vai cair em um alto estado negativo. Então, significa que o Ni não pode ser fracionado. Mas aí vem a pergunta, por que o Ni pode ser inteiro? Okay? O Ni pode ser inteiro exatamente pelo fato de que existe a segunda propriedade. Quando a gente pega aquela ideia de que o A aplicado a Ni J nos vai retornar algum estado, né, que seria equivalente a um Ni menos 1, né, alguma coisa do tipo, né, que é o que a nossa terceira propriedade nos diz, certo? Que a aplicação desse cara é um alto estado do operador número com alto valor Ni menos 1. Se a gente se a gente só usasse a terceira propriedade e levasse em conta o Ni igual a 0, isso aqui retornaria um alto estado menos um alto valor menos 1. O que seria contraditório também. Porém, nós vimos aqui na nossa segunda propriedade que a aplicação do A nos estados com o Ni igual a 0 tem um comportamento diferente. Quando a gente aplica com o Ni igual a 0, ela não se comporta como se comportaria com o Ni diferente de 0. Quando o Ni é diferente de 0, o alto valor sempre reduz em uma unidade. Agora, quando o A está sendo aplicado num estado com o Ni igual a 0, reparem que ele não reduz uma unidade. Esse resultado dá 0. E é isso que faz com que os inteiros sejam possíveis. Por quê? Se o Ni... Então, a ideia é, imagina que nós temos um estado então, que seja Nj, ou seja, um N inteiro. Okay? Se o N é inteiro, depois de muitas aplicações, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai cair no alto estado 1, porque é inteiro, né? Então toda vez que você reduz em uma unidade, ele vai cair no estado 1. Aí você vai aplicar mais uma vez o A, ele vai cair no estado 0. Quando você aplicar o A mais uma vez, isso dá 0. Não vira alto valor negativo. Então percebam que a segunda propriedade faz com que os Nis, faz com que os autovalores, né, os valores possíveis dos Nis, sendo inteiros, não desrespeitem a condição de que os autovalores têm que ser sempre maiores ou iguais a 0. Então, essa segunda propriedade, que é a atuação do A
nos autoestados do operador número, que tem alto-valor igual a zero, ser igual a zero, essa propriedade é a propriedade que nos permite falar que os autovalores são inteiros, que os autovalores inteiros não desrespeitam a propriedade dos autovalores serem não negativos. Se essa propriedade não existisse, né, ou seja, se o ni igual a zero fosse embarcado nessa terceira propriedade também, necessariamente a gente não teria solução para o nosso problema, porque a gente não teria a gente não teria soluções consistentes. Porque se a propriedade aqui do ni igual a zero caísse nessa terceira, né, e não como um caso diferenciado, em que a aplicação do A nele vai dar zero, então significa que a gente sempre consegue, a partir de um estado com alto valor positivo, obter autovalores negativos. Então a gente não teria algo consistente, porque as próprias propriedades iriam se contradizer. Então, né, como a aplicação do A nos cats com zero dá zero, isso nos permite falar que o n sempre vai ser inteiro, né, que é exatamente essa ideia daqui. Então, o não negativo, a gente já mostrou com a primeira propriedade, certo? Aqui eu só reenunciei só para enfatizar que é não negativo, mas a gente leva em conta aqui também, então, que ele tem que ser inteiro, ok? Por conta disso, a partir de agora, toda vez, ao invés de a gente escrever os autoestados do operador número como sendo ni j, porque eu escrevi ni, porque a princípio ni poderia ser um número qualquer, ok? Como essa quarta propriedade leva em consideração, resulta de que o ni tem que ser um número inteiro, os nossos estados agora vão passar a ser representados como nj, né? Porque normalmente o n a gente usa para quando os caras, né, são inteiros. Então aqui eu vou começar a escrever os autoestados do operador número especificamente em termos desse n, ok? Para deixar claro que tem que ser inteiro. De forma que agora a nossa equação que define esses caras, né, as equações que definem eles, são exatamente essas equações aqui, substituindo o ni pelo n, ok?